E aí, fã de futebol, beleza? No último vídeo aqui no canal eu conversei com o analista de mercado e ele explicou para a gente as diferenças que existem entre as funções do analista de mercado e do analista de desempenho. Inclusive, se você perdeu esse vídeo aí, dá uma procurada para você entender melhor do que eu estou falando. Então hoje, nada mais justo do que trazer um analista de desempenho para conversar aqui com a gente. O nome dele é Ananias Neto, ele é analista de desempenho do Londrina Esporte Clube e tem muita coisa interessante para contar para a gente. Então fica ligado aí e bora pro vídeo. Ananias Neto, meu convidado do vídeo de hoje, gostaria de começar agradecendo a sua presença, né? Você aceitou aí tirar um tempinho do seu dia para conversar aqui comigo, fico muito feliz. E gostaria de começar perguntando para você sobre a sua formação acadêmica, quais cursos você fez também depois da faculdade, onde você estudou, enfim, contar um pouquinho da sua história para a gente. Renan, prazer, né, estar falando contigo, né, fiquei muito feliz aí com esse convite, a gente poder fazer esse bate-papo, né, nesse canal, e com certeza aí vai ser um sucesso muito grande e fico feliz de estar participando aí desse processo. Opa. E falando um pouquinho então, né, da formação, eu fiz o curso de esporte na UEL, né, sou bacharel em esporte, também fiz pós-graduação em fisiologia do exercício e treinamento, e também, né, fiz alguns cursos, né, e licenças da CBF com o pensamento, né, de poder realmente trabalhar com futebol. Então, vamos colocar aí de início de graduação, né, até agora, o momento atual aí, são mais ou menos uns 13, 14 anos de estudo, né, e procurando, assim, se especializar para poder trabalhar com futebol e hoje continuando estudando também, e o estudo ele é contínuo, ele é eterno, né? Até a gente aí, independente de quanto tempo já de profissão, a gente não pode nunca parar de estudar. Mas falando mais específico, né, do futebol, são aí uns 14 anos já de estudo e contando. A pós-graduação você fez na UEL também, em Londrina? Não, a pós-graduação eu fiz na Faculdade Dom Bosco, né? Acabei fazendo na Faculdade Dom Bosco, aí fiquei um ano mais ou menos, né? Uhum. Para concluir. A pós-graduação foi muito positiva também, de um conteúdo, de um tema que eu gosto muito consequentemente, me ajuda bastante, né, esses conceitos, né, esses assuntos dentro Uhum. do futebol. Sim, boa. Você comentou que fez os cursos da CBF, né, as licenças. Eu queria que você contasse um pouquinho mais, explicasse um pouquinho mais para a gente, quer dizer, para mim, no caso, depois para quem vai assistir, sobre como funcionam esses cursos, assim, o quanto eles te agregaram, assim, tanto em termos de conhecimento, como de conhecer outros profissionais também, né, ouvir histórias ali, vivências diferentes. Então, se pudesse contar um pouquinho desses cursos da CBF também, acho que seria muito interessante. Legal. Em relação à CBF, eu, quando então estava ali terminando a graduação, eu já comecei a pesquisar bastante na época sobre a licença C. E na época, as licenças e os cursos da CBF não estavam ainda tão disseminados como está hoje, né, em termos de mídia mesmo, né, Uhum. de obrigatoriedade, algumas Sim. federações, situações, competições, enfim. Né, hoje a visibilidade é muito maior. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre a licença C, não era tão conhecido assim, nem a CBF Academy, como as licenças, e ainda não tinha nada obrigatório até então. E aí eu pesquisando e vi essa situação, que a licença C é da primeira licença, né, que depois viria a licença B, a licença A, né, e por fim também tem a licença Pro. E já vi que isso poderia me ajudar muito em termos de conteúdos específicos, né, para o futebol, e também vi como uma possibilidade de network, né, já que pessoas muito prováveis do meio do futebol também estariam tendo essa procura e essa demanda. E pesquisando, vi como é que funcionava, li bastante sobre, conversei com algumas pessoas que tinham feito, que tinham tido a experiência, e Uhum. realmente vi que era isso. Eu acho que o primeiro passo que eu teria que dar para ter uma porta de entrada no futebol seria fazendo a licença C. E dessa forma aconteceu. E a CBF Academy ela tem um sistema de inscrição em que você se inscreve, né, mostrando ali a sua disponibilidade,
e ela, se eu não me engano, são 15 dias, mais ou menos, que ela tem para te responder se você está, se você foi selecionado para fazer o curso ou a licença, ou não, né? Então, eu fiz a inscrição dessa primeira licença, né, da licença C, e graças a Deus fui selecionado, né, nessa primeira inscrição, e fiz. E foi muito interessante na época, porque eu fiz essa licença C e eu não tinha tido ainda um contato tão específico com o futebol. Eu já tinha tido uma experiência, estava iniciando uma experiência profissional do futebol, mas foi na licença C que eu tive um contato mais específico. E aí vi realmente, né, todo esse perfil, todo esse mundo do futebol em si, dos assuntos, dos temas que foram abordados dentro da licença, e também como network, né, tendo contato com pessoas que também estavam iniciando no futebol, outras já estavam há algum tempo, outros já estavam, né, quase aí já no fim de uma carreira, mas que também estava ali, né, se especializando. Então, assim, Renan, isso é uma opinião minha. Se pensar em trabalhar com futebol, tem que sim ingressar nas licenças. Eu acho que é uma coisa que vai agregar muito em termos de conteúdo e principalmente em termos de network, além das exigências de obrigatoriedade que estão começando a ter. Então, Sim. é uma coisa que eu sempre falo para quem está começando ou para quem pensa em trabalhar com futebol, às vezes o pessoal vem querer trocar uma ideia, e eu estimulo e falo, incentivo a estar fazendo os cursos e as licenças da CBF. Isso vai ser essencial, importante e, a partir de um certo momento, obrigatório, né? Então, é uma coisa que vale-se a pena o investimento. E depois da licença C, eu pude fazer a licença B, agora eu estou concluindo a licença A. Eu também fiz os cursos de análise de desempenho, nível 1, nível 2, nível 3. Então, fiz um grande investimento, né, dentro da CBF, com os cursos de licença, que me trouxeram muitos retornos, né? Muita coisa boa eu tive de estar fazendo todos esses cursos de licença dentro da CBF, tanto de conteúdos, como de prática, como de network, né? Eu recebi alguns convites profissionais dentro do futebol, por causa de networks dentro da licença, de companheiros de turma, de indicações, por estar em turmas de CBF. Eu trabalhei eu recebi o convite e trabalhei com um profissional que fizemos junto a licença B, né, e depois eu tive esse convite dele, trabalhamos junto. Então, de fato, é de extrema importância, é muito bom, é positivo, e muitos amigos também que percorreram esse mesmo caminho que eu e investiram bastante dentro desses cursos de licenças, colheram, estão colhendo muitos bons frutos, né, disso. Então, eu acho que é uma coisa muito específica e importante para quem quer trabalhar com futebol. É muito legal. Muito legal ouvir você falando sobre isso também, porque é um cara que fez vários cursos, né? Então, tem muita gente que às vezes critica, mas né, não fez nenhum curso, fez só um. Você fez várias licenças, né? Tanto de as licenças A, B e C, quanto dos outros também que você comentou. Então, acho que é interessante sim, saber esses detalhes assim. E o network, como você falou, acho que é um bônus muito especial, assim, né? Perguntando agora mais sobre a sua trajetória profissional, queria que você contasse um pouco para mim, tipo, quais clubes você já trabalhou, as funções que você teve em cada um, né? Porque nem sempre a gente trabalha com uma função específica, né? Às vezes é como treinador, como analista de desempenho, como com preparação física, enfim. Pudesse contar um pouquinho aí da sua trajetória. Legal. Eu comecei trabalhando no Campeonato Paulista da Segunda Divisão, né? Comecei trabalhando no Itararé, através do convite, né, de um amigo, e aí pude iniciar lá. E lá iniciei como analista de desempenho. Tive essa experiência por 2 anos no Itararé, depois, né, tive essa experiência como analista de desempenho no PSTC, e aí depois eu fui ter uma experiência como auxiliar técnico, em que para mim foi muito importante e interessante. Por quê? Eu tinha, então, começado a criar uma experiência na função de analista de desempenho, veio esse convite para auxiliar. E como eu falei, né, eu já também me interessava pela função de auxiliar, achava interessante, procurei também especializar um pouco nesse sentido. Mas o futebol, como qualquer profissão, o que te traz é a experiência e a prática, né? A vivenciar de fato aquilo é o que vai te trazer. E aí fui para essa experiência como auxiliar e gostei muito,
Porque eu gosto muito da função de analista de desempenho, gosto muito da função de auxiliar técnico. Por quê? Dentro da função de análise, eu gosto, de fato, do trabalho de analisar, né, o qualitativo, o quantitativo, né, da gente poder fazer um trabalho ali mais de análise de dia a dia, de trabalho, de performance, enfim, tudo que é, de fato, uma função de analista de desempenho, eu me identifico e gosto muito. E como auxiliar técnico, eu também gosto muito do campo. Eu também gosto muito do fator treino, do fator jogo também dentro do campo. Então, o que eu aproveitei dentro dessas oportunidades de início? De tirar positivamente tudo que eu poderia agregar para mim, como profissional, e tentar tornar um profissional mais capacitado dentro de qualquer função que eu pudesse exercer. E aí eu tive essa experiência como auxiliar, mais 2, 3 oportunidades, trabalhei no Nordeste, depois trabalhei aqui em Santa Catarina também, como auxiliar técnico. Teve clubes que eu tive fazendo as duas funções, isso no futebol é muito comum às vezes, você está como auxiliar técnico e analista de desempenho, né? Então, tive ali experiências só como analista, só como auxiliar e também como auxiliar e analista. Isso para mim foi espetacular, me trouxe muita experiência e vivência para que eu possa exercer as duas funções em pontos de vista diferentes, né? Então, como analista, me agrega muito. Hoje estou como analista de desempenho e me agrega muito as experiências e vivências que eu tive como auxiliar. E quando eu estava como auxiliar técnico, me agregava muito as vivências e experiências que eu tive como analista. Então, isso para mim foi muito importante. Mas, então, voltando, né? Foi isso. Então, eu tive ali, comecei mais ali a minha caminhada como auxiliar, como analista de desempenho, depois como auxiliar técnico, agora retornei como analista de desempenho, né? Estava trabalhando agora fora do país como analista de desempenho, retornei agora para o Brasil, continuo como analista de desempenho. Tem bastante gente que me pergunta, né? Fala, pô, Neto, mas o que você prefere? Né? Qual é a função que você prefere, né? O pessoal pergunta bastante. Mas, assim, é difícil eu falar qual que eu prefiro, porque eu gosto muito das duas, sabe? Pude vivenciar bastante as duas. As duas são ótimas, assim, para mim, individualmente, eu gosto demais. Mas, assim, hoje, né, estou como analista de desempenho e estou muito bem, feliz, assim. E se for para... É o que eu costumo falar, hoje estou como analista de desempenho. Se for para trabalhar, vamos dizer assim, a carreira toda como analista, com o maior prazer, sem problema nenhum. Se tiver que em algum momento voltar de auxiliar, ficar de auxiliar, não tem problema nenhum. Ah, fui para auxiliar, tá, voltei para análise de desempenho, não tem problema nenhum. O que me satisfaz é trabalhar com futebol. É isso que me satisfaz, dentro dessas duas funções. Então, como você comentou, né, hoje é um negócio tudo muito integrado, né? Então, acho que saber um pouco de cada área é importante, né? Você ter uma noção, ter uma experiência com a parte de análise de desempenho, preparação física, entender um pouquinho de cada coisa, né? Mas como você falou, né, você se especializou mais nessas duas funções e é o que te dá prazer. Então, é com isso que você tem que trabalhar, com isso que você tem que seguir, né? Com certeza. É isso mesmo. E o experimentar, né, é importante, né, Renan? Porque é o que faz você ter convicções. E assim, igual e o que você comentou também é interessante. Então, por exemplo, hoje eu não tenho o objetivo de trabalhar em outras funções dentro da comissão, às vezes como um preparador físico, um preparador de goleiro, ou até propriamente como treinador. Mas isso não quer dizer que eu também não estude isso, né? Que eu também não procure estudar e conversar muito com as pessoas dessas funções. Isso é muito importante. Né? Ontem mesmo estava conversando com um companheiro de trabalho, um preparador de goleiro, ficamos uma meia hora conversando e eu perguntando para ele coisas específicas da experiência dele como preparador e do conteúdo dele como preparador, para que eu pudesse absorver, né? Para eu realmente tirar algumas dúvidas que eu tenho do dia a dia e tal. Então, eu acho que isso é muito importante, você absorver, porque às vezes você trabalha, somente análise de desempenho, como analista de desempenho, você acaba fazendo um trabalho tanto individual e coletivo da equipe, mas não só da parte técnico-tática, mas também você integra com a parte física. Né? Então, esses dias mesmo eu estava conversando com o preparador físico também, a gente trocou alguns dados, conversou sobre algumas coisas, a gente faz um trabalho com os preparadores, ou com os goleiros também, né, com os preparadores de goleiro, a gente faz um quantitativo deles, a gente faz um qualitativo com eles. Então, assim, o analista de desempenho ele também tem essa responsabilidade
né, de estar por dentro de tudo e estar ali se inteirando de tudo e procurando estudar e conhecer tudo, porque ele vai dar um suporte para todo mundo vai ter essa troca com o analista de um suporte, né, de fazer ali um análise, de estar fazendo um trabalho de análise junto com todos os setores. Então, isso é importante também, porque senão você acaba dando muito foco, você acaba valorizando muito algumas situações dentro da função e outras menos. E aí isso afeta no rendimento, ou deixa uma lacuna no rendimento, todo mundo, igual a gente está falando, é um trabalho integrado, né? Então, por isso também tem essa importância. Show, show. Você comentou que teve uma experiência trabalhando fora, né? Teve um período trabalhando fora. Se não me engano, foi nos Emirados Árabes, né? Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, porque é um país totalmente diferente, uma cultura diferente. Então, e o futebol está crescendo muito lá, né, nos últimos anos. Então, se puder contar um pouquinho também como que foi esse período, acho que é legal também, a gente saber. Falando um pouquinho assim da parte pessoal, né, foi uma experiência incrível, né, porque como você falou, é uma cultura diferente, né, realmente tudo ser muito diferente do que nós estamos acostumados aqui no nosso país. Então, é um mercado de trabalho e é um país que você realmente tem que ir com essa mente aberta, né? Você tem que ir sabendo que é uma nova cultura, que é diferente, são costumes diferentes, leis diferentes. Então você já tem que ir aberto a isso, né? Para que você possa se adaptar, né, o mais rápido possível. E eu, particularmente, sou muito curioso nesse sentido, sabe? Eu gosto muito de aprender coisas novas, de vivenciar coisas novas, conhecer culturas, culinária, enfim, tudo novo, assim, eu gosto pra caramba. Então eu já fui também com esse desejo, pô, é legal vivenciar, né, algo assim diferente nesse sentido do que a gente não está acostumado. Então foi muito legal. E em relação ao futebol, também tem as suas diferenças, né? Então, em relação a dia de treinamento, em relação a jogos, em relação ao desempenho, tem algumas coisas assim que são um pouco diferentes, mas lá tem muito estrangeiro, muito atleta estrangeiro, muita comissão estrangeira. Então, isso dá muito suporte para o futebol do país, né? Então, tem algumas regras também, né? Tem uma quantidade máxima de atletas que se pode ter em cada clube, né? Dentro de campo pode estar jogando um número X máximo de atletas, né? Então, também para poder oportunizar os atletas do país também, De lá, os né? atletas ali também do continente, né? Tudo isso é muito importante, uma forma de equilibrar um pouco isso, né? As comissões técnicas estrangeiras, brasileiras, que agregam muito com metodologia de trabalho, com desenvolvimento de trabalho, agrega bastante também, né, com o trabalho árabe. E o que chama muita atenção, Renan, em termos do futebol lá, são as estruturas dos clubes, né? Então, a estrutura física do clube realmente é muito boa, né? Praticamente todos os clubes têm uma estrutura muito boa da parte física, em termos de campo, e departamento médico, academia, análise de desempenho, enfim, todos os clubes assim são muito estruturados, né? E os campos são muito bons, os estádios são muito bons, então eles investem bastante, né? Tudo que o árabe tem um pouco, né, dessa cultura de que tudo que vai fazer bem, investir, sabe, dar um suporte. Então, eles investem bastante no futebol lá. É muito organizado. É um mercado que, igual você falou, vem crescendo bastante. A Copa do Mundo ter sido no Catar, né, foi muito bom, né, para ali para os Emirados Árabes também, que é onde eu estava, né, que faz divisa. Então, é muito bom, cara. É um mercado que está crescendo. Para nós, analistas de desempenho, é um mercado que está crescendo muito, sabe? Eu acho que, por exemplo, né, nós temos um amigo em comum, né, que teve lá, que falou com nós aí no canal também, o Vinícius. Então ele já foi lá antes de mim e agora eu fui depois e já peguei um pouquinho já mais ainda Mais evoluído e evoluído, né? daqui 2, 3 anos vai estar mais ainda. Isso é mérito do investimento deles e também da responsabilidade dos estrangeiros que vão para lá. A gente costuma falar muito isso. Então, o tempo que eu estava lá, Renan, eu pensava assim, poxa, eu tenho que, quando eu for embora, eu tenho que deixar entre aspas, um legado aqui. Sim. Eu tenho que fazer, sabe, eu tenho que mostrar
a nossa metodologia, eu tenho que colocar um pouco das minhas ideias, eu tenho que colocar um pouco no meu trabalho e deixar melhor e mais desenvolvido do que quando eu cheguei. Hoje você trabalha como analista de desempenho, né, no Londrina Esporte Clube, e eu queria saber mais sobre como é o seu dia a dia dentro do clube, sabe? O que é executado, o que é planejado ali dentro de uma estrutura, né, como um todo, que é um grande clube, mas mais especificamente no seu papel como analista de desempenho, como que é o seu dia a dia. Assim, Renan, ali no nosso dia a dia, tá? Hoje o setor de análise de desempenho do Londrina Esporte Clube, no profissional nós somos em 3, né? Hoje eu estou, né, à frente aí como coordenador do setor e nós temos mais 2 que estão junto também, né, nesse departamento. E o nosso dia a dia de trabalho ali, nós temos damos um suporte, atendemos uma demanda do clube e da comissão técnica, né? Então, são 2 frentes de trabalho para que a gente possa atender tanto a instituição, o clube, como a comissão técnica, o treinador, né, que está trabalhando. Então, como que seria o nosso dia a dia? Então, tem o período competitivo, né, como sabemos, e o período não competitivo, e aí se há uma diferença, então a pré-temporada a gente dá mais um suporte em situações de treinamento, né, em que a gente vai gerando um trabalho qualitativo e quantitativo dentro de dia a dia de trabalho de treinamento, para que a gente possa dar esse suporte para o treinador, desenvolver a equipe taticamente, tecnicamente, né, e também nos outros quesitos. Então, a gente vai fazendo esse trabalho de coleta, de filmagem, né, e a gente vai revertendo tudo isso em materiais, em palestras, né, em apresentações, em relatórios, para que todo mundo tenha acesso. Então, lá, o que nós fazemos no clube? Nós fornecemos todos esses materiais para o clube, né, clube que eu digo para as pessoas, né, responsáveis do clube, também para a comissão técnica. Então, tudo isso é passado para que todos tenham acesso, né, de dia a dia dessa performance. E aí, quando nós estamos em período competitivo, além essas situações de dia a dia, de treinamento, todo esse trabalho específico de treino, nós também temos as competições, que aí nós entramos com as análises dos nossos adversários, em que a gente também faz análise quantitativa, a gente também faz uma análise qualitativa, a gente faz toda uma análise baseada já no jogo em si, mas também já iniciando o trabalho do adversário que vem na sequência, porque a gente sabe que o calendário é apertado, a maratona de jogos é grande, então a gente já está acabando todo o trabalho voltado para o jogo X, mas já começa o trabalho do jogo Y, porque a coisa é muito dinâmica. E aí a gente vem fazendo toda essa análise do adversário, em que é gerado muitos e muitos materiais também para todos os nossos, para toda a comissão técnica, para o clube, né, para os jogadores, e a gente faz alguns protocolos do clube que são definidos, né, em que a gente gera informações para os nossos jogadores em relação ao adversário, e nós geramos informações para os nossos jogadores de pós-jogo. Então, os pós-jogo também a gente faz um quantitativo, um qualitativo voltado para os nossos atletas, específico para eles, individualizado para eles, né, e também para o clube, para a comissão, enfim. Né, se eu fosse muito específico tudo que a gente faz aqui, a gente vai ficar muito tempo, né, conversando, né, mas é mais assim para dar essa ideia geral de suporte, né. Ali no Londrina Esporte Clube, ali a gente realmente tem um protocolo de análise realmente muito parecido, se não igual de alguns grandes clubes do país. Assim, a gente fica muito feliz e muito orgulhoso disso, né, de poder fazer realmente um protocolo, um trabalho parecido aí, se não até do mesmo nível que alguns grandes clubes do país. Assim, isso é muito legal. Bom, agora queria fechar esse primeiro bloco de perguntas mais voltadas ao lado profissional, né? E começar as perguntas agora mais pessoais. A primeira pergunta que eu gosto de fazer, que, né, tem que fazer, pô. Qual que é o seu jogador preferido? Em atividade Então, ou você viu não? jogar, você não pode não ter visto jogar também, mas viu em vídeo, aquela coisa toda, internet, YouTube. Olha, o meu jogador favorito, né, que a gente costuma falar que é o jogador que é da nossa geração, né? Então, Sim. assim, da minha geração,
Então, assim, o meu jogador favorito da minha geração é o Ronaldinho Gaúcho, sabe? Porque é um jogador que eu pude acompanhar, né, e ver o seu auge. E era uma performance, assim, tática, técnica, física, psicológica de um nível muito alto. Além da individualidade, que é a nossa cara, né? Que é o brasileiro do improviso, da criatividade, da genialidade. Esse aí era diferente, né? Não tem o que fazer. É. Agora, a próxima pergunta: um estádio, qualquer lugar do mundo, que você tem muita vontade de conhecer. Eu tenho vontade de trabalhar no Maracanã, de conhecer assim, né, no Maracanã. Eu não tive oportunidade ainda, né, de estar lá nem na arquibancada ou trabalhando, né? Uhum. Mas eu falo assim que eu tenho vontade de trabalhar porque a gente trabalhando no futebol, a gente só vai em estádio para trabalhar. A gente acaba não indo, né, ali como torcedor, né, que faz Só parte, pela né, do vida. nosso dia a dia. Mas eu tenho vontade de conhecer o Maracanã. Boa, boa. Além do futebol, futebol à parte, qual é o seu esporte preferido? Eu gosto muito do futsal também. Futsal. Eu joguei futsal, não de forma profissional, né? Mas joguei toda a minha infância, juventude, até na UEL, né? Joguei também. Então, meu esporte favorito depois do futebol é o futsal, que é o que eu mais vivenciei também, acompanhei e gosto de acompanhar também. Boa. É um atleta favorito de qualquer modalidade, de preferência, né? Tirando o futebol também, um atleta preferido de um outro esporte. Eu gosto muito, assim, de admirar e ver e tudo, igual eu falei, né? Do Ronaldinho no futebol. E tem um atleta que eu gosto muito, assim, pela história de vida e pela vivência e como ele é como atleta, como ele foi, como, né, o desenvolvimento dele como atleta, é o Vitor Belfort, né, que é lutador de UFC, né, é um atleta que eu sempre acompanhei, assim, sempre gostei muito pela história de vida que ele tem, de superação, né, de umas situações que ele sempre teve pessoal, e Sim. como ele tentou dentro do esporte, sabe, poder, sabe, vivenciar um pouco ali da performance do esporte, de poder deixar um pouco de lado toda uma situação pessoal que ele passa até hoje, né? E pôde se entregar ali dentro e foi uma forma de amenizar esse sofrimento um pouco dele, da família, com essas coisas pessoais. Então, eu sempre vi um espírito muito guerreiro, assim, no Vitor Belfort. Boa. Isso aí realmente passou por muita coisa, né? Dramas familiares e tal. E a superação dele é incrível mesmo. Esse é um bom nome, um bom nome. Se você pudesse ter um superpoder, qual seria? Teletransporte, porque daí você não precisava pegar Uber, entendeu? Você não precisa. Você economizaria tempo, você economiza tempo e dinheiro. Boa, boa. Se você pudesse passar uma hora conversando com qualquer pessoa do mundo, quem seria essa pessoa e sobre o que vocês iam conversar? Renan, eu teria muito interesse de poder conversar, bater um papo assim com o Augusto Cury, que é um escritor que eu gosto muito dos livros dele, sabe? Já li vários livros dele, ele escreve muito sobre autoajuda, sabe? É muito interessante esse o conteúdo dele. E eu teria vontade de trocar ideias com ele, sabe? Poder bater papo assim com eles, porque assim, dos livros que eu li dele, dos conteúdos que eu assisto dele, assim, a gente tem muita coisa assim que uma linha de pensamento parecida, assim, algumas coisas, e eu teria curiosidade de perguntar para ele e trocar uma ideia com ele em relação ao aspecto científico, devido às formações, o estudo também que ele sempre teve em cima disso. Então, o Hum, Augusto Cury, assim, é um cara que eu gosto muito e teria vontade de conversar com ele aí, bater um papo com ele por uma hora e falar mais dessa parte científica mesmo, dos conteúdos que ele tem. Né? Ele é um escritor, assim, tem best-seller e tudo. Acho que você já deve ter ouvido falar nele também, hum. mas para as pessoas saberem, ele escreve voltado para livros de autoajuda. Boa. Quem é o seu ídolo? Olha, meu ídolo é Jesus Cristo, né? Eu acho que, né, como homem, né, para mim é a maior referência, né, que já existiu como ser humano na Terra, assim, foi realmente uma pessoa totalmente exemplar e que deixou um legado, tem uma história aqui na humanidade de uma forma muito positiva, de uma forma muito
íntegra e intensa, né? Então, para mim, ele é um ídolo, como humano, se fez humano e também um ídolo espiritual. Mas, né, assim, colocar, não sei se seria um ídolo, né? Mas, assim, uma pessoa que eu tenho, assim, como uma grande referência, já numa proporção menor a Jesus Cristo, né? Para mim. Mas, assim, eu admiro muito, assim, a carreira, né, de como foi, de como ele pôde também superar algumas dificuldades, assim. O Adriano Imperador, sabe? Eu acho que ele é um cara, né, não falo como ídolo, mas é um cara que eu admiro muito, muito, assim, Uma acima de referência. uma referência, uma referência. Por quê? Porque ele, hoje, Renan, é muito mais acessível você falar que está com problemas perante a imprensa, perante a mídia, né? Pessoas, figuras públicas, poder falar que está doente, que está precisando de uma ajuda, que está precisando se tratar. E a gente sabe que quando o Adriano ficou doente, nesse sentido, né, teve a depressão, não era dessa forma assim, né, que não se tratava dessa forma assim perante, né, a mídia. Então, Outros tempos. além dele ter ficado doente, ele ainda sofreu com uma má interpretação de grande parte da mídia, das pessoas, mas mesmo assim, né, conseguiu dar a volta por cima. Infelizmente não como atleta, mas como pessoa, né? Então ele conseguiu se tratar, ele conseguiu se curar, né? Com certeza mantém se tratando para que, né, esteja bem, né? Recentemente teve aí um documentário, né? Acho que uma minissérie bem interessante dele que saiu aí, que eu assisti, que ele fala bastante desse momento, né? Fala bastante da vida pessoal. Então é uma referência de superação, né? Porque é um cara que teve tudo e ao mesmo tempo não teve nada, e passa essa mensagem, né? Que se nós não estivermos bem consigo mesmo, se nós não estivermos felizes, não adianta nada o que a gente tem no mundo, o que a gente, né? O que os bens, enfim, tudo aquilo. Fama, Então, dinheiro. exatamente. Então, ele mesmo que tardio, ele está nos mostrando uma mensagem legal, está passando uma mensagem legal, porque hoje está mais acessível falar sobre, né? E as pessoas tendem a compreender um pouco mais. Boa resposta. Agora, a última pergunta para fechar aqui o nosso papo é: como você gostaria de ser lembrado? Renan, eu gostaria de ser lembrado como alguém que, por onde passa, consegue deixar, entre aspas, um legado. Legado de trabalho, um legado de, sabe, ser lembrado assim como um cara que foi trabalhador, um cara que fez o bem, um cara que serviu, um cara que ajudou, sabe? Eu acho que para mim, essa é a essência da vida, né? A gente poder servir, né? Então, gostaria de ser lembrado assim, um cara que por onde passou, deixou o seu trabalho, deixou boas recordações, deixou, né, coisas alegres, coisas positivas. Eu acho que é isso. Para mim é um pouco a essência da vida, é a gente poder deixar coisas boas por onde passa, né? Deixar sementes boas plantadas por onde passa, tanto pessoalmente como profissionalmente. Show. Melhor resposta possível para fechar nossa conversa aqui, nosso bate-papo. Queria te agradecer mais uma vez, né, por estar aqui comigo nesse momento, né, por ter compartilhado tanta coisa bacana também, tanta informação interessante. E é isso, cara. Estou muito feliz mesmo com a sua presença. E se quiser também falar mais alguma coisa só para a gente encerrar a nossa conversa, fica à vontade. Renan, te agradecer, né, mais uma vez, pelo convite, agradecer pelas palavras também. E você é um amigo já de longa data, né, a gente pôde, né, se conhecer na universidade, fizemos nossa amizade, e desde então a gente, né, sempre está aí se acompanhando aí nas redes sociais, né, uma hora ou outra conversando, ou trocando uma mensagem, uma resposta de story, né, ou algo assim. A gente está sempre mantendo um contato, ou você é uma pessoa que eu tenho um carinho, tenho uma admiração, tanto que quando você, né, me fez esse convite, não pensei duas vezes da gente topar, a gente poder trocar uma ideia, conversar. E é isso aí, cara. Obrigado mais uma vez e precisar, nós estamos sempre à disposição. Isso aí. Se você gostou do vídeo de hoje, não esquece de clicar no botão de curtir. Manda esse vídeo também para aquele seu amigo que curte essa área de análise de desempenho. E fica à vontade para deixar algum comentário aqui embaixo também. E é isso aí. Valeu pela moral e te vejo no próximo vídeo. É bom mesmo, eu já vi.
Não vi 50 vezes, mas já vi, né? A gente meio que vai tentando fazer o que já fizeram pela gente, né? É mais ou menos essa ideia, né? Então, eu acho legal demais esse tipo de cenário, assim, de ideia, de fazer um conteúdo desse aqui. Eu acho que isso agrega muito. Para nós é um negócio muito legal, porque interessante essa partilha também. Porque, por exemplo, o Denilson e o Chico Garcia não vai convidar a gente, pô, para fazer uma partilha, né? Mas, pô, né, você, nossos amigos e tal, vai convidar a gente para fazer uma partilha, então, cara, Curtiu? porra, demais.